percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Estamos aqui na TV Evangelizar com o nosso programa Sopra em Nós. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje você já sentiu aí que o clima hoje é clima de família, de olharmos para aqueles que Deus coloca ao nosso redor, não simplesmente para morarmos somente debaixo do mesmo teto, mas o Senhor nos chama a estarmos mais atentos um com o outro, a morarmos, a deixar realmente que aquele que mora comigo debaixo do mesmo teto também possa morar dentro do meu coração, possa fazer a diferença na minha vida. Gente, o programa Sopra em Nós hoje promete, então fica com a gente até o final. Já quero desejar as boas-vindas a essa banda maravilhosa que tá sempre aqui comigo. Sassá na batera, só no climão aí, ó. Hoje. Jonas no baixo, sempre naquele estilo. Salve, grande Jonas, gente boa. Jean, meu filho, que alegria. Rebenta aí nesse teclado hoje, viu? Bora servir a Deus com tudo, né, Juanzinho? Ó, Juanzinho aqui na guita. E vamos com tudo, gente. E olhando para ela, a rainha da família de Nazaré, a Virgem Maria, guardiã, que guardou os tesouros mais lindos da Santa Igreja com São José, guardou o menino Deus. E é olhando para Nossa Senhora que eu quero consagrar já a cada um de nós e as nossas famílias, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu coloco agora debaixo da proteção de Nossa Senhora, para que ela possa neutralizar todo o mal que se levanta contra a tua casa, contra o teu matrimônio, contra os teus filhos, contra o futuro dos teus filhos. Enfim, eu não sei o que hoje tem se levantado contra a tua casa, a tua família, mas eu coloco nas mãos da Virgem Maria. E eu convido você a rezar comigo essa consagração com muita devoção, com muita piedade nesse momento, entregando também o nosso programa de hoje, entregando tudo nas mãos dela. Reze comigo. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração inteiramente, todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, eu quero pedir a tua intercessão por nós, pelas nossas famílias, suplicando a intercessão dos seus pais, São Luís e Santa Zélia, santos canonizados da Igreja Católica. E olhando para a família Martã, para a família de Teresinha, nós vamos percebendo que a família de Teresinha é um grito para esta geração de que é possível santidade em família. Uma família santa, pais santos, Santa Teresinha, uma grande santa da igreja, Leônia Martã, já serva de Deus. Se nós olhamos ali para a vida de Celina, de Paulina, de Maria, meninas que viveram a santidade até o último suspiro na vida, nesta vida.
uma família santa, literalmente santa. Nós pedimos a intercessão da família Martã sobre todas as realidades que nós estamos hoje enfrentando nos nossos lares, para que sim, nessa geração se levante famílias santas. E o tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre algo que realmente tem destruído muitas famílias, sobretudo no Brasil, que é lá em cima o índice de traição. Traição. Você já percebeu como que a traição tem destruído, né? As nossas famílias, até mesmo as nossas amizades. Por quê? Porque ela tira a nossa paz interior. Todos os dias a gente vê notícias aí, né? Que vai chocando a gente cada vez mais. O Brasil está entre os países com mais alto índice ali de infidelidade na América Latina, para você ter uma ideia. A gente vê casos extremos como pessoas que, quando descobrem uma suposta traição, já vão reagindo com violência e vão acabando destruindo mais ainda vidas, né? Você vê como que a traição só vai gerando destruição. E a pergunta é, onde que tudo isso começa? A traição, ela não começa ali no momento em que simplesmente alguém é infiel, que alguém simplesmente ali trai. Não começa ali. Ali é digamos assim, é uma consequência, né? Ela começa antes, começa quando o coração já deixa de ser fiel nas pequenas coisas no dia a dia. Toda traição, se você for perceber, que toda traição que é feita a uma outra pessoa, lá no fundo, ela é primeiramente uma traição feita primeiramente a si mesmo. Porque quem trai não vive o que foi chamado a viver. Quem trai vive uma vida de mentira e por isso é infeliz. Jesus, ele foi muito claro em Mateus 5, quando ele diz aqui no capítulo 5, versículo 28, eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Isso aqui não vale só para os cabras, não, isso aqui vale para as mulheres também. Aquela que olhar para o cara já ali, desejando, a pessoa comprometida já está cometendo adultério em seu coração, está aqui na palavra, não sou eu que estou falando, não. Então, se você olha para uma mulher com desejo desordenado, você já cometeu adultério com ela em seu coração. A infidelidade nasce no coração, nas conversas escondidas ali. Nasce nas mensagenzinhas, né? Que ninguém pode ver, que você vai mandando ali, né? Nos segredos. Por isso que tem que ser uma só carne, não tem que ter segredo com um com o outro, não. Tem que ser tudo transparente na vida de casal. Porque a traição vai nascendo ali naquelas pequenas concessões, né, que parecem inocentes. E aí vai crescendo. A gente vive uma cultura que diz assim, segue o seu coração. Faz o que der na telha, bora, né? Curte. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ordenar o nosso coração para a verdade. E é a verdade que liberta, queridos. Por isso, nem todo desejo deve ser seguido. Nem toda emoção tem que ser obedecida. Não, tem que ser muitas vezes ali, regrada, ordenada. E aí a gente vê que alguns estudos vão mostrando para nós que pessoas acostumadas, relacionamentos superficiais, passageiros, elas podem encontrar até mais dificuldade para construir vínculos duradouros lá no futuro. A gente lembra aqui uma verdade muito importante. O amor verdadeiro, ele não nasce dessa impulsividade que a gente está vendo hoje em dia nos relacionamentos. Mas o amor verdadeiro, ele vai amadurecendo no compromisso, na responsabilidade, na confiança, naquela decisão de você permanecer ali na renúncia diária do dia a dia, de você escolher conquistar o outro todos os dias. E é justamente aí que muitos casamentos começam a adoecer. Por quê? Porque começou a ter o primeiro problema, não quero mais. Hoje a gente vive aquela cultura do descartável, né? Não me serve mais, então nós perdemos o sentido da renúncia, do verdadeiro amor. O amor verdadeiro, ele não vive apenas de momentos extraordinários. Ele cresce na beleza das pequenas atitudes repetidas ali todos os dias. O mundo, ele vai nos convencendo que a felicidade está sempre próxima daquela coisa que tem que ser nova, né? Tudo que é novidade vai me dar felicidade. O mundo fica nos convencendo isso. Por isso que tanta gente troca pessoas e sonhos, compromissos, imaginando que todo o que for novo vai resolver o vazio que está no meu coração. E aí que está o problema. Gente, a profundidade, ela não nasce das novidades do dia a dia. Ela nasce da perseverança.
Quem vive apenas de emoções por aí, minha filha, desiste quando a emoção passa. Mas quem escolhe amar permanece, mesmo quando amar exige sacrifício, porque amar dói, porque a fidelidade não é uma prisão do amor. A fidelidade é a prova de que o amor amadureceu. A traição, o divórcio, ele começa justamente nesse desligamento do coração. Não começa ali no cartório. O divórcio começa muito antes do cartório. Quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa se afasta de si mesmo, e aí sim se afasta do outro. Talvez hoje exista aí um casal que divide a mesma casa, né? Como eu falei no início, mas divide a mesma mesa, a mesma cama, né? Mas não divide a mesma vida, não estão mais juntos de verdade, já não são mais uma só carne. Porque, queridos, morar dentro do outro é muito mais significativo e importante do que simplesmente morar debaixo do mesmo teto. E morar dentro do outro precisa cultivar ali o amor, deixar o amor entrar, e esse amor requer presença, diálogo, perdão, muitas vezes. Precisa de vida de oração na vida do casal, precisa de tempo ali para eles se conhecerem. E sem isso o coração vai se afastando aos poucos. Quando você perceber, você já está lá assinando divórcio. Aquilo que um dia termina em separação começou muitas vezes em pequenos silêncios ali, de pequenas omissões do dia a dia ali do casal. Não é de uma hora para outra. Os meninos aqui que estão casados, eles podem testemunhar isso, né? Às vezes vão surgindo uns probleminha aqui, um probleminha ali, outro aqui. Vocês têm que parar e resolver. Que vocês ficam deixando amontoando. Daqui a pouco eu não quero saber mais de você. Porque falta o diálogo, né? Falta o diálogo. Então a traição, ela é consequência de uma série de fatores no relacionamento. Ela não é simplesmente, eu vou procurar outra mulher, eu vou procurar outro homem, não. Mas há um desentendimento primeiro aqui, entende? E amar é sempre correr um risco. É abrir a porta do coração para que o outro entre. E quem entra no nosso coração, Santo Tomás de Aquino nos ensina isso. Pode nos fazer muito felizes, sim, mas também pode nos ferir. Pode nos ferir profundamente. Mesmo assim, vale a pena amar. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou, para amar. É a nossa identidade, é a essência. E exatamente foi esse o risco que Deus correu conosco. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, mesmo sabendo que nós podemos traí-lo, que ele pode ser rejeitado por nós. Deus nos ama, isso é amor verdadeiro. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você está querendo me falar, está pensando aí, nossa irmã, mas eu fui traída, eu fui traído. Eu digo a você, eu sinto muito, dói, a traição machuca profundamente. Mas não permita que essa dor transforme você em alguém que é consumido pelo ódio, pelo desejo de vingança, de querer fazer o mesmo. Não caia nessa, em nome de Jesus. Eu vou pagar com a mesma moeda. Não traia você mesmo. A infidelidade de alguém não pode determinar quem você será diante de Deus. Não pode te impedir de fazer o que é certo. Se o outro te trair, não se traia também. Seja você fiel. Faça você a sua parte. Honre aquilo que você assumiu no altar. Honre. Mesmo que doa, que custe, honre. E se foi você quem traiu, você que está me ouvindo agora, saiba, existe esperança, existe um caminho de arrependimento, existe um caminho de perdão. Para quem decide voltar sinceramente para Deus, quem quer viver uma vida nova ali. E de reparar esse mal que você fez, esse possível mal que causou. São João Paulo II, ele dizia, o amor é exigente. E é justamente por ser exigente que ele é capaz de construir famílias fortes, casamentos duradouros, corações verdadeiramente livres. Porque uma sociedade só será mais fiel, queridos, quando os corações forem verdadeiramente convertidos por Deus. Não adianta. O homem sem Deus, ele vai cair. Aí hoje, faça esta oração comigo aqui, Coloca a mão aí no teu coração. Pede a Jesus, Jesus, torna o meu coração fiel. Pede a Ele isso hoje. Fala assim, Jesus, me ensine a amar como o Senhor ama. Que eu seja fiel nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Que meu coração, Jesus,
que começou muitas vezes a se afastar de Ti por tantas situações, possa voltar. Me traz de volta antes que seja tarde, Senhor. E aqui eu quero encerrar esse bloco dizendo a você que há uma promessa de vida nova para a tua vida e para o teu casamento. Você creia nisso, creia nesta verdade. Eu quero encerrar cantando a segunda parte dessa canção, que é belíssima. Talvez hoje você está morando só debaixo do mesmo teto, mas não está morando dentro, não estão vivendo realmente permitindo que um possa morar dentro do outro. Volta para a tua família hoje. Volta a ser um pai de verdade, a ser um esposo de verdade. Volta a ser uma mãe de verdade, uma esposa de verdade para os teus filhos. Às vezes muitas pedras surgem pelo caminho. Às vezes muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixa a cegueira tomar conta. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que o desejo engane o teu coração. Só Deus, não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre está. Tua família. Se você traiu, vai até o seu cônjuge e peça perdão, e volte a honrar o matrimônio que você assumiu diante de Deus. Se você foi traído, traída, perdoe, converse e passe a viver o amor de verdade, o amor verdadeiro no matrimônio de vocês. Não sai daí não, volto daqui a pouquinho para continuarmos com temas interessantes, importantes hoje aqui no programa Só Pra Em Nós. Até daqui a pouco, Deus te abençoe. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Oh, meu Deus. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Comigo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Reza pela tua família. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nós estamos de volta ao programa Só Pra Em Nós aqui na TV Evangelizar. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas, mensageiras do Espírito Santo. É uma alegria poder estar aqui com você de volta. Hoje você já viu que o tema tá pelando, hein? Falamos sobre traição aí no primeiro bloco. E agora nós vamos responder algumas perguntinhas bem interessantes que algumas pessoas mandaram para nós. Mas eu já quero dizer a você
você já pode tomar posse da graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, porque não é à toa que você está assistindo aqui esse programa. Deus já está se manifestando na sua casa, está restaurando o seu casamento, está restaurando a sua família, porque eu creio, sim, que quando nós clamamos a graça de Deus sobre nós, Ele vem em nosso auxílio. Ei, eu quero te perguntar, você já faz parte da família Evangelizar? Ajude essa TV a levar Jesus a mais famílias. Vou deixar aqui o QR Code, vou pedir para a galera colocar o QR Code aqui na tela para você escanear aí e fazer a sua doação no valor que você puder, no valor que você quiser, é claro. Aquilo que o seu coração hoje fala, olha, ajude essa TV. Você também pode se tornar um sócio evangelizador e aí você vai nos ajudando a levar a palavra de Deus a tantas e tantas outras pessoas. Ó, só ligar nesse telefone que aparece aqui, ó, e se tornar um sócio. Se associe, bora! Tamo junto aí na obra Evangelizar, porque evangelizar é preciso, minha gente. O capetão tá aí, ó, umas garras aí, ó, para poder acabar com as nossas famílias. E nós estamos aqui na TV Evangelizar, levando o amor que cura, salva e liberta, amém? Ó, e também já quero dizer a você pode mandar pra gente o seu vídeo com a sua pergunta, com a sua dúvida, ou algum pedido de algum conselho, algum direcionamento, manda pra gente. 41 3221 6060. Coloca aqui, produção, na telinha pra galera poder, anota aí, ó. Ah, eu quero mandar uma dúvida lá pra irmã. Você pega o seu celular, manda o seu videozinho. Oi, irmã, eu sou fulano, tudo bem? Falo de tal lugar. Eu gostaria de saber isso. Simples assim. E manda nesse número aí, ó, 41 3221 6060. Aí você vai lá no tópico testemunho. Coloca lá, é para o programa Sopra em Nós, da irmã Ana Paula. Ou se você quiser mandar algum testemunho também de graças recebidas aqui nas orações que nós fazemos no programa, pode mandar, que vai ser uma alegria poder proclamar as graças de Deus. Amém? Valeu então, bora! E vamos para a primeira pergunta, porque hoje nós estamos que estamos, hein? Vamos lá, solta a primeira pergunta. Oi, irmã, meu nome é Maria Clara e eu gostaria de saber, existe um limite para a obediência aos pais? Oi, Maria Clara, minha linda. Obrigada pela sua pergunta. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Existe um limite? Existe. Existe por quê? Porque a obediência aos pais, ela é um mandamento de Deus. A gente sabe disso. Honra teu pai e tua mãe. Está lá, né? Que vem de Êxodo 20. Só que a igreja nos ensina que os filhos, eles devem respeito, gratidão, obediência aos pais, enquanto vivem também sobre a sua autoridade legítima. O próprio catecismo vai dizer isso no 22:17. Espera aí que você vai entender o que eu quero dizer. Não significa que enquanto você estiver com seus pais, você obedece. Quando você casar e sumir de casa, você não tem que obedecer. Não, não é isso não. Você vai entender o que eu quero dizer. Está dizendo assim o catecismo, no 22:17. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. Obedecer, aí ele cita aqui Colossenses 3:20, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. E aqui vai falar muito mais ainda sobre a obediência, aqui você pode ler depois aí na sua casa. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, no entanto, essa obediência não é absoluta, porque nenhuma autoridade humana está acima da autoridade de Deus. Ou seja, os pais, se eles exigirem de você algo contrário à lei de Deus, algo contrário a uma consciência reta, ou contrário à própria dignidade da pessoa humana ali, né? O filho, ele não tem que obedecer. Lá em Atos, se eu não me engano, Atos 5, está escrito, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, honrar os pais não significa permitir que você seja manipulado, você permitir certos abusos ou controles excessivos dos pais, entende? Além disso, à medida que os filhos vão crescendo, eles vão construindo suas próprias famílias, né, saem de casa para seguir ali uma vocação específica. Mesmo assim, o filho ele nunca tem que deixar de honrar o pai e a mãe, de respeitá-los, né, de dar carinho, de dar auxílio aos seus pais, sobretudo quando eles estão numa idade mais avançada. Por quê? Porque ali eles estão precisando mais ainda de vocês, mais ainda dos filhos, né? O próprio Jesus, ele nos deu esse exemplo, ele foi obediente a Nossa Senhora e a São José,
está lá em Lucas 2, né? Em vários capítulos ali do Evangelho, nós vamos ver um Deus que se fez homem e foi obediente a um pai e uma mãe. São José, Nossa Senhora. Mas quando chegou o momento dele cumprir a missão recebida do pai, ele colocou a vontade de Deus acima de tudo. Então, toda obediência cristã, ela encontra o seu limite na fidelidade a Deus. Portanto, o cristão, ele deve obedecer aos pais em tudo aquilo que é justo, que é bom, que é conforme a vontade de Deus, né? Quando houver conflito entre a vontade dos pais e a vontade de Deus, aí a nossa resposta deve ser sempre a mesma: obedecer a Deus em primeiro lugar, sem deixar de tratar os pais com respeito, amor e caridade. Beleza? Acho que ficou claro aí. Então, vamos para a próxima pergunta, que é uma caixinha de pergunta. Vamos lá. A Nicole Machado está perguntando para a gente assim, ó: um excomungado pode voltar à igreja? Sim, pode. Não só pode, como deveria. Porque a igreja, ela deseja esse retorno. Ela é mãe. Ela não quer que nenhum dos filhos se percam. Mas primeiro é importante a gente entender aqui com uma certa precisão o que é a excomunhão na fé católica. Ela não é uma expulsão definitiva da igreja. O próprio catecismo da Igreja Católica, aqui lá no 1463, se não me engano, ensina diretamente ao explicar que a excomunhão que é uma pena, né? E ela tem a finalidade da conversão e da reconciliação. Ou seja, a lógica da igreja não é excluir para sempre, mas é despertar a consciência da pessoa e chamar de volta à comunhão e falar: ó, você está errado, pô. Vamos, o caminho é esse, você está indo para cá. Vem para cá. Então, um excomungado, ele pode voltar? Pode, claro que pode. Se a excomunhão ela foi aplicada por um pecado grave e público, por exemplo, a pessoa precisa primeiro cessar aquela situação de pecado e se arrepender sinceramente. Depois ela busca o sacramento da reconciliação. Em alguns casos, é claro, é necessária a remissão da pena ali da excomunhão concedida pelo bispo ou pela Santa Sé, antes da absolvição ali sacramental, né? Uma vez removida a excomunhão, a pessoa ela volta ali plenamente à comunhão eclesial, podendo novamente receber os sacramentos. Então, a excomunhão ela não é uma expulsão da igreja, mas ela é a própria pessoa que, através das suas práticas erradas, ela quer caminhar de acordo com a fé e a doutrina dela. Tipo assim, eu me excluo da igreja, isso que é excomunhão. E a igreja simplesmente fala: você não quer caminhar com a gente, então beleza, você vai para lá então, pô. Tipo, não tem o que fazer. Porque com a gente é aqui, ó. É isso, sabe? O caminho que Deus da revelação é esse. Se você a igreja ela vai sinalizar, né, que alguém saiu da comunhão visível, mas ela continua sendo a mesma mãe que espera esse retorno. Isso é importante a gente entender. E isso está em profunda sintonia com o próprio Evangelho. A lógica de Deus não é exclusão definitiva, mas é de recuperar o filho que se perdeu, como a gente vê lá em Lucas 15, do filho pródigo, né? Inclusive, recentemente, a gente viu um caso aí, né, a situação de cisma, né, dentro da igreja, né? Um bispo lá, né, da fraternidade sacerdotal São Pio X, eles rejeitaram certas decisões da reforma conciliar ali do Concílio Vaticano II, e eles não querem caminhar em comunhão com a igreja. E essa fraternidade ela foi fundada ali em 1970, né, pelo arcebispo francês Marcel, e eles consagraram bispos, atualmente, sem mandato pontifício, sem autorização do Papa Leão. E eles assumiram um caminho de ruptura, né? De desligamento ali com a igreja. E o Papa Leão XIV até mandou uma carta para os caras falando, ó, ele ainda falou assim, ó, repleto de afeto cristão, eu vos peço, eu vos suplico, do fundo do coração, reconsiderai, volta, para com isso. Eles continuaram na desobediência. Então, essas excomunhões, segundo o direito canônico, só podem ser revogadas pelo Papa. O decreto também adverte, né, o clero católico lá, os fiéis, leigos, eles não podem aderir a esse cisma dessa fraternidade, porque se quem for para o lado deles lá, também está correndo o risco da questão de ser excomungado também, comunhão automática. A nota disse também lá que o clero, né, da própria fraternidade, eles administram os sacramentos ilicitamente.
e que o sacramento da penitência administrado por eles, o casamento que eles assistem, né, são inválidos, porque não estão em comunhão com a igreja, entende? Um ponto essencial da fé católica é que a igreja não deseja a divisão, gente. Jesus mesmo reza isso explicitamente lá, que todos sejam um, lá na prece, lá ao Pai, em João 17. Então, essa não é apenas uma frase bonita, é a oração sacerdotal de Jesus, revelando o quê? O desejo mais profundo do coração dele, a unidade do rebanho, porque a igreja ela não é uma instituição humana comum, ela é, como diz Cristo, né, chamada a ser um só rebanho sob o comando de um só pastor, que está lá em João 10. O catecismo ensina que a igreja é una porque sua origem está na unidade de Deus. E porque Cristo a quis como sinal de comunhão para o mundo. Mesmo quando há feridas graves, né, na comunhão, como esses casos aí, por exemplo, que eu citei, vários outros tantos, né, como casos de ruptura, né, com a autoridade da igreja, a igreja ela não perde o desejo de unidade, porque ela não nasceu da divisão, mas do coração de Cristo, que rezou ao Pai, todos sejam um, ó Pai. Por isso, até um excomungado, ele não é descartado, ele é chamado a voltar, porque a igreja não desiste de quem Deus não desiste, entende? Nós não podemos desistir de quem Deus não desiste. E voltando aqui, eu posso dizer a você, quando nós falamos sobre traição, na verdade, a excomunhão é uma consequência de uma traição. Eu não consigo mais ser fiel à igreja de Cristo. E aí, eu preciso voltar. E aí, eu preciso reconsiderar que eu estou errado. Eu estou errado. Hoje, na tua vida aí, que a igreja, a família é uma igreja doméstica, né? Então, esses temas estão bem vinculados aqui. Eu quero vincular o tema do primeiro bloco com esse finalzinho do segundo bloco aqui. A sua casa é templo de Deus. Deus habita a tua casa. Porque a tua casa é um lugar onde ali Deus é invocado, amém? Você reza. Programa Sopra em Nós aí, ó. TV Evangelizar ligado direto aí na tua casa. Você é uma pessoa de oração. Deus habita este lugar. A tua casa é uma igreja doméstica, como ensina a Santa Igreja. Por isso, tudo aquilo que se levanta para destruir a tua família, a tua casa, caia por terra nesse momento. Nós rezamos hoje pela igreja, nós rezamos por tudo aquilo que se levanta contra a igreja de Cristo, caia por terra neste momento. Nós pedimos que o Senhor possa levantar famílias novas nesta geração. Sim, que a família comece e termine sabendo onde vai. Nós vamos cantar isso novamente agora no final desse segundo bloco, já nos preparando para o terceiro bloco, onde nós vamos nos encontrar diante de Jesus e rezar. Então não sai daí não, que eu volto daqui a pouquinho para nós estarmos diante do Santíssimo Sacramento, rasgando o nosso coração e suplicando graças, milagres sobre as nossas vidas. E nesse finalzinho desse bloco eu gostaria de rezar com você, cantando mais uma vez essa parte dessa canção tão linda. Rezando pelas nossas famílias, rezando pela nossa igreja, para que sejamos cada vez mais aquilo que Deus quer nesta terra. Canta comigo. Que a família comece e termine sabendo onde vai, assim também a igreja. E que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Onde estás? Tenho medo da escuridão. Onde estás? Escuta-me. Onde estou? Perdido, sem saber pra onde ir, sem sentido pra seguir. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Onde estás? Tenho medo da escuridão. Onde estás? Escuta-me. Onde estou? Perdido, sem saber pra onde ir, sem sentido pra seguir. Deus, eu te traí, me escondi do teu amor. Deus, eu duvidei, mas voltei pra te dizer que eu acredito que podes me curar. Eu acredito em ti, vou reviver. Eu acredito, retoma minha fé, Senhor. Eu acredito, me mostra o teu poder. Eu estou diante daquele que pode realizar tudo na minha vida e que pode sim quebrar tudo que é velho, que pode sim reavivar a minha vida matrimonial, a minha vida familiar, o meu ser de esposa, o meu ser esposo, o meu ser pai, o meu ser mãe, o meu ser filho, filha. Eu estou diante deste que pode mudar tudo. Sim, nesse momento eu acredito que o Senhor pode me curar todas as doenças que eu trago dentro de mim, todas as feridas. E hoje eu quero orar, Deus. Hoje eu quero colocar diante do teu império, diante do teu trono, todas as pessoas que estão vivendo, Senhor, dores profundas, provindas de traição, Senhor. Pessoas traídas pelo seu cônjuge, pessoas traídas, Senhor, por aqueles que confiavam, aqueles em que elas confiaram, Senhor, e que estão abatidas por tantas realidades, Jesus, de abandono, de desilusão. Querido, querida, você está diante daquele que não trai. Você está diante daquele que não te machuca. Você está diante daquele que pode fazer tudo novo na tua vida nesse momento. Por isso, olha para ele e diga: eu acredito que o Senhor pode me curar. Eu acredito que o Senhor pode me dar a graça hoje de ter uma vida nova. Mesmo tendo vivido tantos abandonos, mesmo tendo passado, Jesus, por tantos vales de lágrimas, eu acredito, eu acredito. Canta comigo: eu acredito que podes me curar. Eu acredito em ti, vou reviver. Declara aí onde você estiver: eu acredito. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito em ti, vou reviver. Eu acredito, retoma minha fé, Senhor. Eu acredito, me mostra o teu poder.
Muitas vezes, querido, querida, nós estamos colhendo frutos de situações, de dores, porque nós também traímos a Deus, porque nós negamos o olhar de Deus, porque nós negamos os seus mandamentos, porque nós insistimos muitas vezes em fazer do nosso jeito, e por isso quebramos a cara, Jesus, e por isso muitas vezes estamos infelizes, tristes, abatidos por tantas desilusões, porque te negamos, te traímos, assim como os nossos primeiros pais te desobedeceram, te traíram, Jesus, e se esconderam por vergonha da traição. Nós também estamos muitas vezes assim. Eu estou orando aqui por pessoas que estão se escondendo de ti, pessoas que têm vergonha de olhar nos teus olhos por conta da situação que estão vivendo. Mas eu quero dizer a você, filho, filha, Jesus não está aqui para condenar você. Jesus não veio ao teu encontro nesse momento para jogar na tua cara as tuas traições. Não, não. Ele quer que você se aproxime. Não se esconda mais. Da mesma forma que os passos de Deus eram escutados por os nossos primeiros pais ali no jardim do Éden, da mesma forma que eles se esconderam, mas eles ouviam um Deus caminhando à procura deles. Você pode escutar os passos de Deus te procurando, mesmo você estando aí no escondimento por causa deste pecado, desta traição. Você que já não vive mais um matrimônio fiel, você que está traindo seus filhos, você que está traindo a sua esposa, o seu esposo, você que está trocando a sua família por jogos, você que está trocando a sua família por prazeres ilícitos, por pornografias, por tantas coisas erradas e ilícitas. Jesus sabe que você está com vergonha, que você se esconde, mas Ele caminha ao seu encontro. Sim, não é à toa que você escuta essa ministração, não é à toa que você está escutando e o seu coração queima, porque Jesus está te atraindo. Jesus está dizendo: volta, filho, seja meu, seja minha, volta, minha filha. Não precisa ter vergonha de mim. Eu conheço a tua traição, eu conheço o teu pecado, eu conheço as tuas mentiras, eu conheço as tuas fugas, mas volta, porque eu te quero. Vem, vem, não queira mais viver longe de mim. Deixa eu te curar, deixa eu te curar. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse isso a um pai que estava diante de uma realidade de dor por ver o seu filho endemoniado. Se tu podes, cura o meu filho. E Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Eu quero cantar profeticamente esse trecho bíblico para o teu coração hoje, para que a tua fé seja avivada, para que você saia daqui restaurado, restaurada para a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Possível ao que crê. Tudo é possível. Canta comigo. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito em ti, vou reviver. Eu acredito. Retoma minha fé, Senhor. Eu acredito. Me mostra o teu poder. Mais uma vez, eu acredito. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito.
que hoje a sua fé batismal seja reavivada diante do Santíssimo Sacramento. Você olha para Jesus, o seu olhar físico vê pão, mas a sua fé vê a carne do Filho de Deus. Sim, o mesmo Cristo adorado entre os anjos, pelos anjos, na glória eterna, diante dos santos, é o mesmo Cristo que está aqui velado no pão. Por isso, meu filho, minha filha, reaviva a tua fé, retoma a tua fé, como diz essa canção. Eu retomo a minha fé. É como se eu levantasse uma fé que estava caída, arrefecida, abatida. É como se eu pegasse e levantasse essa fé e afirmasse diante do corpo de Jesus: eu acredito que hoje o Senhor está curando a minha família do adultério. Eu acredito que pela fé hoje o Senhor está trazendo o meu esposo de volta. O meu esposo que está no vício do álcool, que está nos jogos. O meu esposo que está distante dos meus filhos, que já não quer mais saber de estar em casa, que vive só nos bares, que vive simplesmente nas desilusões da vida, que não quer mais se comprometer de ser esposo de verdade, pai de verdade. Eu acredito que o Senhor traz o meu esposo de volta para minha casa. Diga isso, mulher. Você que é homem, reze e diga: eu acredito que o Senhor restaura o meu matrimônio hoje. Você que está vivendo um matrimônio cheio de brigas, de confusões, de desilusões, e que essas brigas estão realmente crescendo cada dia mais. Vocês não conversam mais, vocês não se olham mais. Diga: eu acredito que o Senhor traz a minha esposa de volta. O Senhor traz os meus pais de volta. Você que é filho, diga: o Senhor está trazendo os meus pais de volta. O Senhor está reconstruindo a minha família. Eu acredito que Jesus hoje liberta a minha casa de toda maldição, de tudo aquilo que oprime a minha família, de toda cilada do inimigo contra a minha casa, contra os meus filhos, que estão levando os meus filhos cada vez mais para ideologias satânicas, para as mentiras deste mundo. Eu acredito que Jesus traz os meus filhos de volta hoje. Eu acredito que Jesus está trazendo os meus filhos de volta. E eu sei que essa é a oração de muitas mães, de muitos pais aqui comigo nesse momento. Por isso eu posso dizer a você com muita alegria: Jesus está te ouvindo. E Jesus está escutando o teu clamor. O teu clamor chega ao coração dele e ele não vai te desamparar. Aleluia! Por isso, eu acredito que podes me curar. Canta comigo mais uma vez esse refrão, com toda a autoridade de filho batizado na igreja. Retoma a tua fé e canta: eu acredito. Vai, força! Eu acredito que podes me curar. Eu acredito, em ti vou reviver. Eu acredito, retoma minha fé, Senhor. Eu acredito, me mostra o teu poder. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nesse finalzinho, olha para Jesus e diga: Senhor, eu perdoo quem me traiu. Eu perdoo quem me traiu. Todas as pessoas que me traíram até hoje, eu coloco aos teus pés. E eu rejeito todo espírito de vingança, ressentimento, porque eu nasci para amar, para ser livre. E nesse perdão, Jesus te liberta, amém? Nesse perdão, Jesus alivia e arranca fardos dos teus ombros, da tua vida espiritual. Obrigada, Senhor, por tantas pessoas libertadas nesse programa hoje. Obrigada, Jesus, por tantas famílias restauradas aqui. Obrigada por tanta cura, curas físicas, porque o Senhor vê as nossas doenças. Obrigada, Jesus, por tantas curas espirituais. Obrigada, Jesus, pela vida de cada músico que está sempre aqui comigo tocando, o Sassá, o Jonas. Obrigada, Senhor, pela vida do Jean,
do Juan, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada câmera que está aqui servindo, direção, produção, pessoal lá na sala de comando. Obrigada, Jesus, por cada detalhe, os ministros, o diácono que veio aqui, Senhor, trazer o teu corpo, Senhor, expor o teu corpo para nós. Obrigada, Jesus, aqueles que acenderam estas velas, os meninos que cuidam do cenário, da iluminação, de cada detalhe, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, porque esse programa é teu e aqui estão os teus escolhidos a teu serviço, somos teus servos, indignos servos. Obrigada pela TV Evangelizar, Senhor. Obrigada, Senhor, por tantas graças derramadas em nossas vidas hoje. Tua é a honra, tua é a glória. E aqui eu me despeço de você na presença de Jesus. Espero você no próximo programa Sopra em Nós com a graça de Deus. Mande para nós o seu testemunho, para que possamos proclamar as graças de Deus a todos os cantos dessa terra, porque Ele está vivo, ressuscitado e realiza maravilhas no meio de nós. E vamos nos despedindo de Jesus. Vamos ficando por aqui, cantando mais uma vez esse refrão. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito que podes me curar. Eu acredito em ti vou reviver. Eu acredito, retoma minha fé, Senhor. Eu acredito, mostra o teu poder.